unidade 1, Estado, Políticas Educacionais e Sistema Nacional de Educação, videoaula, Estado, Política Neoliberal e Política Educacional, Projetos em Disputa, parte 1. Então, quais são os conteúdos que nós vamos trabalhar nessa unidade, na parte 1? Conceitos básicos, capitalismo e liberalismo, capitalismo e política neoliberal no Brasil, capitalismo e política educacional, e política neoliberal e política educacional, projetos em disputa. Então, as considerações iniciais. Então, de onde falamos? Eu gosto sempre de iniciar as aulas fazendo essa reflexão que é importante que nós situemos, né, que a gente tenha a compreensão de que qualquer objeto de estudo ele tem que ser pensado tanto do ponto de vista do universal como do ponto de vista do singular. Ou seja, eu vou falar de política neoliberal, eu vou falar sobre capitalismo, mas de onde eu vou falar? Eu vou falar do Brasil, de um país periférico, de um país dependente, de economia dependente. Então, é preciso analisar as relações estabelecidas entre a política econômica e a política liberal, tanto no mundo como no país que a gente vive, no estado que a gente vive, na cidade que a gente vive. Então, Paulo Freire, ele sempre coloca que a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Então, a gente tem que ter essa visão do todo, mas também perceber essa questão da singularidade de cada objeto, de cada realidade em que nós estamos inseridos, né? Uma outra questão que é preciso ficar bem claro logo de início, que o objeto de estudo da nossa disciplina é a política educacional. E onde a política educacional? No Brasil, no Maranhão, em São Luís, né? Então, nosso objeto de estudo é a política educacional. Como é que, historicamente, como que na atualidade, estão organizadas as políticas educacionais para o Brasil. O objeto de estudo da disciplina, ela situa-se numa realidade material objetiva que contempla múltiplas determinações. Então, o que eu quero dizer com vocês? Não adianta decorar a lei, não adianta decorar conceitos. É importante que a gente perceba que essa política educacional ela tem múltiplas determinações. O que determina o desenho ou a adoção de uma política educacional num país, essa organização, ela nunca vai acontecer do nada. Ela tem várias outras questões que vão interferir na realidade daquela política. Então, por isso que esse objeto de estudo, a política educacional, ela está inserido em um contexto amplo, um contexto universal, em um contexto singular, e ele contempla múltiplas determinações. É preciso entender também que nós somos sujeitos históricos, então a política educacional ela é feita por sujeito, por pessoas. Como nós vivemos numa democracia representativa, então nós elegemos as pessoas que estarão lá para organizar a política para os nossos filhos, para os nossos esposos, nossas esposas, para os nossos amigos, ou seja, nós fazemos história a partir do momento que nós fazemos as nossas escolhas. E quais são as categorias básicas e basilares da disciplina? Sistema econômico, ou seja, porque a política educacional ela não acontece do nada, ela está inserida numa política econômica, numa política ideológica. A outra categoria é a globalização da economia. Você já deve ter estudado em outra disciplina que o que acontece num outro país, principalmente nos países de primeiro mundo, isso interfere basicamente na organização das políticas dos países de terceiro mundo ou dos outros países. Então, a globalização da economia ela trouxe isso, uma vulnerabilidade sistêmica em que o que acontece lá nos Estados Unidos afeta aqui no Brasil e em outros países, né? Uma outra categoria que está relacionada à questão do sistema econômico e da globalização é o mercado de trabalho e o mundo do trabalho, educação e competitividade e emancipação humana. Nós vamos observar durante a disciplina que quando um país ou um governo ele escolhe uma política educacional, o que está por trás disso? Nós temos um mercado de trabalho, nós temos uma matriz ideológica, que é o liberalismo,
e que vai, de certa forma, influenciando o desenho das políticas. Então, o que estou querendo dizer com isso é que está tudo articulado, né? As políticas educacionais, elas estão articuladas com as outras políticas públicas, elas estão articuladas com a política econômica, ela está articulada com o sistema ideológico que sustenta o capitalismo. Então, quais seriam os conceitos básicos da disciplina? A gente tem que entender o que é Estado, que é diferente de governo. Estado é a organização política social juridicamente ocupando um território definido, onde normalmente a lei máxima é uma Constituição escrita. É dirigido por um governo que possui soberania reconhecida tanto interna como externamente. Então, o Estado é esse ente, essa organização, né, que vai definir as políticas. Por isso que ela independe de governo, né? Então, por isso que se diz muito que no Brasil a gente não tem uma política de Estado, e sim políticas de governo, ou seja, cada governo que entra adota uma política que às vezes vai de encontro a tudo que foi feito anteriormente. Então, o Estado é esse ser, digamos assim, que é organizado pela política social e é Errei. Volta. Então, alguns conceitos básicos, né? Estado é um conceito básico. Estado é organizado política, socialmente e juridicamente, ocupando um território definido, onde normalmente a lei máxima é uma Constituição escrita. É dirigido por um governo que possui soberania, reconhecida tanto interna como externamente. Então, o Estado é diferente de governo. No caso do Brasil, a cada 4 anos nós temos um governo que assume, né, a política estatal. Então, o Estado ele está acima disso, né? Mas, infelizmente, no Brasil, nós não temos políticas de Estado, nós temos políticas de governo. Por isso que existe uma fragmentação entre uma política de 4 anos para os próximos 4 anos, né? Por isso é que nós temos tantos problemas no nosso país, porque não existe uma política de Estado. Por isso também que existe a legislação, como, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, que é pelo menos para garantir, em 10 anos, uma política que foi pensada no início de um governo. Então, saindo um governo ou não, ele vai ter que seguir, né, o que está preconizado, por exemplo, no Plano Nacional de Educação. Um outro conceito básico é política social. O que é política social? São políticas públicas destinadas ao bem-estar geral da população. E política pública são um conjunto de programas, ações e decisões tomadas pelos governos, nacional, estadual ou municipal, com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados que visam assegurar determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade ou para determinado segmento social, cultural, ético ou econômico. Então, a política social é um conjunto de políticas públicas. Essa política social ela pode também não ser uma política financiada pelo poder público. E as políticas públicas, sim, são políticas financiadas pelo poder público. Um outro conceito é o que realmente é a política educacional, que é um elemento de normatização do Estado, guiado pela sociedade civil, que visa garantir o direito universal à educação de qualidade e o pleno desenvolvimento do educando. Fazem parte do grupo de políticas públicas sociais do país e estão associadas ao momento histórico de um país e do mundo. Então, aqui nós temos um conjunto de conceitos básicos, né? Nós veremos mais outros no próximo slide. Mas isso aqui está interligado, né? Então, a política educacional é uma política social e é uma política pública, organizada por quem? Pelo Estado. No caso do que nós estamos tratando aqui de política educacional como política pública, né? Outro conceito, o que é sistema econômico? É o sistema de produção, distribuição e consumo de bens e serviços de uma economia. Não se limita exclusivamente com questões econômicas ou comerciais, mas em muitos sentidos transcende essas fronteiras para incluir também conceitos sociais, políticos e culturais. Então, o sistema econômico ele está articulado ao papel do Estado. No caso do capitalismo,
o nosso Estado, né, o Estado capitalista no Brasil, principalmente, no país do terceiro mundo, é um Estado mínimo, ou seja, as políticas públicas que nós falamos anteriormente, elas são organizadas para atender minimamente o que a população precisa. Tá? Capitalismo e sistema capitalista é um sistema em que predomina a propriedade privada e a busca constante pelo lucro e pela acumulação de capital que se manifesta na forma de bens e dinheiro. Ideologia é um conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas ou visões de mundo, de um indivíduo, de determinado grupo, orientado para suas ações sociais e políticas. Então, aqui nesses 3 primeiros conceitos, a gente está vendo também uma interligação. Qual é o nosso sistema econômico? É o sistema capitalista. Qual é a ideologia que sustenta o capitalismo? É a política liberal. Onde é que isso está alicerçado? Num Estado, que no caso do Brasil é um Estado mínimo. E como nós nós estamos discutindo essa política educacional dentro do capitalismo, a gente precisa entender também que nós tivemos um autor chamado Althusser, que vocês devem ter estudado na disciplina de Sociologia da Educação ou de outra disciplina, que ele divide os aparelhos do Estado em aparelhos repressivos e aparelhos ideológicos. Então, aparelhos repressivos são aqueles que são utilizados pelo Estado quando os aparelhos ideológicos não estão servindo. Então, por exemplo, nós temos o aparelho ideológico que é a escola, né? E a educação, a escola, nesse sentido, que é um aparelho. No momento em que aquilo não está resolvendo, existe uma insurgência, digamos assim, que a própria escola não está mantendo a ideologia do capital, entram em serviço os aparelhos repressivos, que no caso é a polícia e outros aparelhos repressivos. Né? Mas por que eu trouxe isso? Para a gente entender que essa política educacional que a gente vai discutir na disciplina, ela vai estar articulada a um sistema econômico que é capitalista, que tem uma ideologia que é liberal, que é uma ideologia que defende o mercado e o capital, e para que essa ideologia ela não seja, digamos, desfeita, o Estado usa aparelhos. No caso, a escola é um aparelho ideológico do Estado, mas nós defendemos que mesmo esse aparelho ideológico, escola, que está em função do mercado e do capital, a gente entende também que ele também pode servir de espaço para uma contra-hegemonia, ou seja, tratar na escola conteúdos e necessidade da população que melhorem a sua qualidade de vida ou, pelo menos, a sua compreensão sobre aquela condição em que ele se encontra. Então, aqui nós temos essas 2 fotos que mostram o trabalho infantil e o trabalho da mulher dentro do capitalismo. Então, o que nós vamos pensar aqui? O sistema econômico é uma organização econômica. É a forma como a sociedade está organizada para desenvolver as atividades econômicas. E essa forma de organização ela está inserida em atividade de produção, circulação, distribuição e consumo de bens e serviços. É assim que funciona o sistema econômico capitalista. Um conceito básico, uma característica do capitalismo e liberalismo é que o capitalismo é um sistema econômico em que os meios de produção e distribuição são de propriedade privada e com fins lucrativos. Então, a propriedade privada é algo bastante importante e defendido pelo Estado capitalista. O capitalismo é um termo que designa um sistema socioeconômico caracterizado pela propriedade privada dos principais meios de produção e a liberdade dos indivíduos para realizar contratos que regulem seus próprios interesses. Então, o capitalismo, este é um conceito bem amplo de capitalismo, que é um conceito que defende o individualismo e a meritocracia, ou seja, se você realmente realizar contrato entre pessoas, entre você e o seu chefe, digamos assim, quem está te contratando, que você pode, por exemplo, regular seus próprios interesses, mas na verdade a gente sabe que não acontece dessa forma. O que prevalece na relação capital e trabalho é sempre as necessidades do capital. O elemento central do sistema capitalista é o mercado. E por que a gente está trazendo essas questões aqui? Porque vocês vão ver que isso tudo aqui influencia na política educacional.
Então, é o tipo de ordem econômica na qual predomina o capital sobre trabalho como elemento de produção e criação de riqueza. Os donos do capital são os mesmos donos do meio de produção. Então, a competitividade é uma outra característica do capitalismo e do liberalismo, ou do neoliberalismo. A competitividade é o motor e o regulador da atividade econômica. A teoria econômica liberal considera que a propriedade privada e a busca de interesse pessoal garantem o melhor aproveitamento dos recursos. Isso aqui é uma ideologia, né, criada pelo liberalismo ou neoliberalismo, que diz que o que regula a atividade econômica, a atividade entre as pessoas na produção, é justamente a competitividade. Mas a gente tem que parar para pensar e perceber que essa competitividade no mundo capitalista, ela não é uma competitividade igual para todos, né? Não existe igualdade no capitalismo. Então, competir com desigualdade não é uma competição saudável, né? Então, características também, a propriedade privada, já foi falado, lucro, o capitalismo ele sempre vai em busca do lucro, economia de mercado, a economia ela toda ela gira em torno da livre iniciativa da regulação do mercado, sem ou pouca intervenção do Estado. Eu acabei de falar para vocês sobre o Estado mínimo, que é o Estado que, no Brasil, né? Então, o que define as políticas no Brasil é o mercado. Divisão de classe, que é próprio capitalismo, nós vamos ter sempre quem detém os meios de produção e quem vende sua força de trabalho. Então, nós vendemos nossa força de trabalho para o capital, para o capitalismo. E a defesa da meritocracia. Aqui se fala muito em competitividade e meritocracia. Então, eu acho que vocês compreendem o que é meritocracia, né? Aqui, como que se discute ou se defende a meritocracia num país que a sociedade é desigual? Se os indivíduos não começam a ter as mesmas condições, como é que eles podem competir de forma igual? Então, aqui, para finalizar essa aula, eu trago essa charge que fala o seguinte: para que a seleção seja justa, todos passarão por uma prova, subam na árvore. Então, vocês vão ver animais aqui que não sobem árvores. Então, claro que nessa charge aqui que discute a questão da meritocracia, quem voa e quem sabe subir em árvore vai ter melhores condições e vai poder sobressair mais do que quem não tem essa característica, né? Então, isso é uma analogia com o sistema capitalista. Outra charge que eu trago aqui é sobre a desigualdade social. Quanto mais existem uma má distribuição de renda, mais desigualdade e mais exclusão nós teremos no país. E aqui eu coloquei para a gente perceber o que nós vamos tratar na próxima aula, que é a continuidade dessa aula ainda da unidade 1. Fases do capitalismo, revoluções industriais e educação, capitalismo e política neoliberal no Brasil, capitalismo e política educacional, política neoliberal e política educacional, projetos em disputa. E aqui as referências dessa aula.